Então, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Que alegria estarmos juntos mais uma vez, mais uma quarta-feira. Nós estamos direto aqui dos Estados Unidos. Eu estou em New Jersey, no estado de New Jersey, no sul de New Jersey, aqui nos Estados Unidos, e transmitindo direto para você aí no Brasil e para as pessoas que nos acompanham aqui também nos Estados Unidos. Eu quero dizer para você que chegou aqui agora, que não saia dessa live de jeito nenhum antes do final, porque Deus tem algo especial para a sua vida. Enquanto Gabriel orava ali, o Espírito Santo ministrava ao meu coração e dizia: não deixe que eles saiam daí, porque eu tenho algo especial para eles nessa noite, nesse culto, nesse momento especial aqui, para que eles possam realmente conseguir continuar crescendo e avançando em Deus, né? Então, nós estamos reunidos aqui todas as quartas-feiras. Agora, essa semana, aqui em New Jersey, a partir das 8 horas da noite, o 8 p.m., porque nós terminamos o horário de verão essa semana, então a diferença de horário, de fuso horário entre aqui e o Brasil é 2 horas. Então, enquanto aqui 8 horas da noite, aí no Brasil já são 22 horas. Então, eu sei que é um pouquinho tarde para todo mundo, mas vale a pena por aquilo que Deus tem feito na nossa vida e deseja fazer cada vez mais, né? Nós temos crescido no conhecimento de Deus, temos avançado e temos um propósito bem definido, que é expressar, manifestar todos os dias a imagem de Deus na Terra. Esse é o propósito universal da raça humana, né? Eu não sei se vocês viram também durante essa semana, eu fiz uma postagem instigando vocês aí de uma imagem, né, chamada o Código Divino do Sucesso. Quem viu essa imagem aí? Né? Então, isso significa que coisas boas estão vindo por aí. Né? Eu estou em fase de conclusão de uma nova obra, de um novo livro, e vai ser um livro maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho ficado realmente surpreso com tudo que Deus tem ministrado ao coração, e eu tenho conseguido traduzir isso em palavras, está nesse livro novo agora, então vai abençoar muita gente, eu tenho certeza. Ainda não sei exatamente quando será lançado, mas eu devo soltar algumas pílulas, né, de conhecimento desse livro já nos próximos dias aí, para que você possa ir saboreando aos pouquinhos. Mas eu quero que você crie expectativa e principalmente que você possa orar por esse projeto, né, o Código Divino do Sucesso, né? É o meu próximo livro, nosso, né, quando eu falo nosso, meu, mas inspirado pelo Espírito Santo. Pessoal, nós vamos começar a nossa ministração de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso de número 14. Abre comigo, por gentileza, Efésios, capítulo 4, verso 14. Vamos começar por aqui e vamos permitir que o Espírito Santo tenha liberdade total para que ele possa fluir e alcançar cada coração nessa noite, cada vida que está aqui participando hoje, e que você possa ser ricamente abençoado com a palavra que Deus, através da minha vida, vai entregar ao seu coração. Abre comigo Efésios, capítulo 4, verso 14. Se você não tem Bíblia de papel aí na sua mão, pega uma Bíblia eletrônica. Nessas duas palavras juntas, é difícil de falar rápido, né? Bíblia eletrônica. Abre lá, seja no seu tablet, seja no seu celular. Abre, acha Efésios, capítulo de número 4, verso de número 14. Nós vamos ver apenas esse versículo. Depois nós vamos começar e vamos voltar a esse texto algumas vezes, mas vamos passear um pouco nas Escrituras Sagradas para que Deus possa falar ao nosso coração. Efésios capítulo 4, verso de número 14, diz assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Né? Isso é bem interessante, nós vamos ler mais uma vez. Eu quero que você abra o seu coração. E uma dica: todas as vezes que a leitura bíblica for feita, você tem que trazer essa leitura como sendo dita para você. É como se Deus estivesse diante de você, através do apóstolo Paulo, que escreveu, inspirado pelo Espírito de Deus, essa epístola, como se estivesse falando especialmente com você. Então você tem que entender. O propósito é que eu não seja mais como criança. Você entende? Então eu quero dizer assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, que somos levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá ou para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e pela esperteza de homens que nos induzem ao erro. Então, existe algo específico que tem como propósito não permitir que sejamos mais como criança, mais como crianças, que são
as crianças levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá ou para cá, por todo vento de doutrina, ou por cada novidade de doutrina, ou por cada doutrina nova que surge diante de nós. É isso que ele quer dizer, né? E também pela esperteza ou astúcia de homens que sempre nos induzem ao erro. Então, lida a palavra de Deus, nós vamos orar mais uma vez. Orar nunca é demais, nós temos orado sempre. E nós vamos orar mais uma vez, pedir que Deus fale conosco nessa noite. Eu sei que Deus tem uma palavra para a sua vida, porque Deus falou comigo que ia falar com você nessa noite. Então, abre seu coração e pede a Deus. Deus, é comigo essa palavra, fala comigo. Faz a tua oração, fazer a minha oração, e vamos deixar que o Espírito de Deus fale as nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, te dou graças, mais uma vez, pelo privilégio, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como corpo, como igreja, como família, ao vivo, Senhor, mesmo com essa distância geográfica entre nós, muitos irmãos, nós estamos conectados pelo mesmo Espírito, fazemos parte do mesmo corpo, Senhor, somos rebanho do mesmo pastoreio. Portanto, nós te agradecemos por essa rica oportunidade. Pai, eu quero mais uma vez me submeter completamente à unção do teu Espírito, ao Espírito do conselho, ao Espírito da profecia, para trazer respostas a cada oração feita com fé. Nesta noite, eu quero ir de encontro a cada necessidade aqui representada por cada um dos meus irmãos. Eu quero ser resposta, Pai, para cada coração aflito, por cada alma ansiosa, desejosa do crescimento, do conhecimento de Deus, no poder do nome de Jesus. Para isso, eu torno pública a minha total e completa dependência. O senhor sabe, mas não me custa repetir, que sozinho eu jamais conseguiria, sozinho eu jamais estaria aqui. Mas eu sei que debaixo da tua unção, inspirado pela tua palavra e pelo teu Espírito, eu serei eficaz na transmissão, Senhor, das verdades que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite, no poder do nome de Jesus. E todos aqueles que creem dizem amém, mas diga com convicção, que é para você pegar isso no ar. Diga convicção, diga amém. Glória a Deus. Eles, na nossa última reunião, e nas últimas reuniões também, nós temos aprendido, especificamente na última reunião, como nós sermos intencionais no nosso crescimento. Queridos, e quando se fala de crescimento, queridos, falando de crente, de cristão, ele parte de um crescimento espiritual. Todo aumento que você tiver na sua vida, seja em qual área for, que não partir de um crescimento com reflexo de um crescimento espiritual, ele certamente é algo transitório e passageiro. Mas aquilo que é uma manifestação clara, né, do crescimento espiritual, ele com certeza se consolida e permanece na sua vida para sempre. Agora vê, nós aprendemos na semana passada como nós devemos ser intencionais provocando esse crescimento espiritual. Agora, talvez você aí do outro lado fique perguntando, por que eu tenho que crescer espiritualmente? E se eu não quiser crescer? Bom, se você não quiser crescer, eu vou começar respondendo essa pergunta, o problema é seu e não meu, né? Mas eu faço uma outra pergunta, por que haveria alguém de não querer crescer, sabendo-se que foi criado para o próprio crescimento, para o próprio desenvolvimento? A vida, queridos, ela é um contínuo crescimento, né? Nós precisamos nos desenvolver em todas as áreas da nossa vida. E, originalmente, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje, ela foi pensada a partir do Espírito, né? Então, à medida que eu desenvolvo e cresço espiritualmente, esse crescimento espiritual deve se manifestar fisicamente em crescimentos nas áreas da minha vida. A questão, muitas vezes, é que quando a gente pensa em crescimento, a gente só pensa no crescimento da conta bancária. Mas você já pensou que você pode crescer, por exemplo, em continuidade de saúde divina? Isso é uma forma de crescimento, né? Talvez você fosse uma pessoa que regularmente estava sendo acometido de algum tipo de enfermidade, né? E agora você tem crescido nessa área ao ponto de não mais agora ser afetado por aquilo que vem do mundo para a sua vida, tornando você alguém atingir diretamente por esse mal que continuamente vinha para a sua vida. Então, isso é uma forma de crescimento. Eu posso crescer no meu relacionamento com a minha esposa, eu posso crescer no meu casamento, eu posso crescer como profissional, eu posso crescer como ministro do evangelho, eu posso crescer intelectualmente, eu posso crescer ideologicamente falando, no que diz respeito à visão de mundo do evangelho, eu posso crescer de várias maneiras. Todo esse crescimento externo
né? Posso crescer também financeiramente. Todo esse crescimento externo, ele deve ser um reflexo do meu crescimento espiritual. E aí eu quero começar chamando a sua atenção. Você tem que ser a pessoa mais interessada no seu próprio crescimento. Sabe, às vezes você tem sido pastoreado, liderado por alguém que insiste em querer ver você crescendo e se desenvolvendo. Né? Continuamente está chamando a sua atenção, continuamente está alertando você para as oportunidades da vida, muitas vezes tem te conduzido, te dado dicas, te ensinado, te investido tempo com você para o seu próprio desenvolvimento, e você talvez não tenha uma resposta à altura daquilo que você tem recebido. Porque é exatamente assim que Deus trabalha. Deus, ele responde à sua resposta daquilo que ele te dá. Primeiro, ele te oferece uma oportunidade. Como você responde essa oportunidade, Deus, então, sobre a sua resposta, lhe dá respostas cada vez maiores. É isso que significa, em essência, quando a Bíblia diz que se nós somos fiéis no pouco, no muito Deus vai nos colocar. O que significa que Deus, de forma paulatina, vai nos dando novas responsabilidades, vai nos dando novas oportunidades. E da forma como eu respondo a tais oportunidades ou a tais responsabilidades, Deus pode, então, confiar cada vez mais coisas melhores e coisas maiores na minha vida. Aleluia. Então, eu preciso ser a pessoa mais interessada no meu próprio crescimento. Eu preciso ser a pessoa que todos os dias deve acordar de manhã pensando, poxa, o que eu posso fazer para crescer um pouco mais? Para se desenvolver um pouco mais. Aleluia. Para se tornar um pouco mais parecido com Cristo, para alcançar um pouco mais de entendimento sobre o meu propósito real, verdadeiro. Tem que ser você a pessoa mais interessada no seu próprio progresso, no seu próprio sucesso. E quando nós olhamos para o Novo Testamento de forma geral, né? O Novo Testamento, ele revela exatamente uma jornada de desenvolvimento e de crescimento com um objetivo muito bem definido. O apóstolo Paulo fala isso, ele diz, olha, não é que eu tenha alcançado a perfeição, não, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, existe um alvo. E esse alvo, querido, é eu ser encontrado semelhante àquele que me criou. Mais precisamente no Evangelho, meu alvo é me tornar semelhante a Cristo, que está diante de mim. Então, eu preciso manter o meu foco nisso. Eu preciso olhar e dizer, poxa, eu preciso cada dia crescer um pouco mais. Então, o Evangelho mostra isso, o Evangelho revela isso, começando a partir do novo nascimento. E aí, em algumas passagens bíblicas, os escritores, eles costumam comparar esse desenvolvimento espiritual que, de uma forma inequívoca, vai se transformar ou vai se manifestar em um crescimento físico também, né? Ele compara com a nossa vida biológica, que nasce como um bebê que nasce e vai crescendo, se desenvolvendo, né? Até ser dia perfeito. Ele fala que nós nascemos de novo. E aí, a partir daí, vamos passando por fases. Assim como na infância, né? Alguém que nasce na infância, você sabe como é que é, né? Claro que você sabe. Um homem e uma mulher se relacionam, tem uma certa... a partir de uma certa intimidade, eles se juntam, coabitam e, a partir daí, geram uma nova vida. Não é assim? A partir daí, dessa gestação dessa nova vida, um novo ser é criado, e quando ele nasce completamente independente daqueles que o gerou. Então, o que gerou tem uma obrigação sobre aquele que é gerado, de o alimentar, de cuidar, de proteger, criar um ambiente favorável para o seu crescimento, até que ele possa começar a ganhar autonomia e ter responsabilidade sobre as suas próprias ações. Mas até que isso aconteça, existe alguém que é responsável por esse desenvolvimento. E eu estou falando de uma vida natural, né? Um bebê, quando nasce, a responsabilidade maior da mãe. Primeiro, eu quero dar a amamentação. Ela cede o leite materno. Ela cede ali a primeira mamada
para que por meio desse primeiro leite que sai do seio da mãe, né, que é chamado de colostro, ele possa fornecer aquele primeiro bebê que nasce ali, a primeira alimentação para aquele bebê, seja repleta de nutrientes que vai proteger aquele bebê como que uma vacina contra todos os males que possam atingi-lo nesse primeiro momento tão frágil da vida. Né? Então, esse primeiro leite é importante. Esse leite espiritual, esse leite natural, esse leite materno é importante como primeira refeição, o primeiro alimento de um bebê quando nasce. Agora, veja, quando nós pegamos a comparação disso em relação à vida espiritual de alguém que estava morto, que era a condição da humanidade e que continua sendo daqueles que ainda estão sem Cristo, quando alguém que não tem Cristo se rende a Jesus, quando alguém que ainda não tinha feito de Jesus Senhor da sua vida, ouve o Evangelho, abre seu coração para essa palavra, recebe a palavra de Deus e então confessa publicamente sendo Jesus Senhor e Salvador da sua vida, assumindo toda aquele sacrifício como tendo sido feito para você, ele agora abraça todas as consequências daquela morte na cruz da ressurreição e os benefícios recaem sobre ele, ele nasce de novo, sabe? Agora, ele não faz isso sozinho, alguém precisou pregar, alguém precisou demonstrá-lo, alguém precisou orar para que aquela pessoa nasça, teve que haver uma certa intimidade com o Espírito gerando no coração gemidos inexprimíveis para que essas pessoas espiritualmente possam nascer, até que nasce um bebê espiritual. Alguém levantou a mão e nasceu de novo, está ali agora. E ela precisa de quê? A Bíblia diz que ela precisa de leite. Leite, não de alimento sólido. Ela precisa de alguém que os ensine de novo os princípios elementares dos oráculos de Deus. E esses princípios elementares da palavra de Deus são comparados com a primeira refeição materna. A amamentação primária ali com o colostro. Por quê? Porque quando eu entendo que uma pessoa nasceu de novo, aceitou Jesus, e se eu trouxe essa pessoa a Cristo, seja por meio de uma oração, intercessão, seja por meio da pregação, eu me torno agora responsável por acompanhar, proteger essa pessoa para que ela, em um momento tão vulnerável, porque esse é o momento mais vulnerável da vida de um crente, é depois que ele nasce de novo. Quantas pessoas, depois de estarem na igreja, há algum tempo dizem, olha, eu nasci de novo umas 4 vezes. Eu aceitei Jesus pelo menos 5 vezes. Por quê? Porque, de fato, aceitaram Jesus a primeira vez, aceitaram com o coração. Mas era frágil demais, ninguém cuidou, ninguém alimentou, ninguém deu aquele devido cuidado, ninguém acompanhou. E aquele bebê pode simplesmente ter morrido. Né? Aí ouviu de novo, ele se acendeu dentro dele. Então precisamos ter essa consciência que quando uma pessoa nasce de novo, ele precisa aprender os princípios fundamentais da palavra de Deus, os princípios fundamentais da doutrina de Cristo, que é a fé, que é o arrependimento de obras mortas, aleluia, e por aí vai, batismos, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Aí, essa pessoa agora começa, vai crescendo ali, se movimentando na igreja, vai se envolvendo de uma forma ou de outra, e aí vence essa fase de que ela está sempre dependente de outra para orar por ela, para acompanhar, para ser alimentada, e ela começa a perceber que ela pode se alimentar sozinha. E aí ela começa a ir para a Bíblia, ela começa a botar uma Bíblia debaixo do braço, ela vai para o culto, ela mesmo ouve, ela já não precisa de ninguém, ela vai atrás, ela vai na internet, e agora ela está em outra fase. Só que a próxima fase também é uma fase bem delicada, porque depois que a criança, um bebê recém-nascido, ele passa dessa fase dos cuidados totais, 100%, na alimentação, no cuidado, na proteção, em tudo, e aí ele começa agora a dar os primeiros passos, já tem ali 2, 3 anos de idade, 4 anos de idade, começa a se alimentar sozinho, né? Normalmente ele não vai dizer, papai, eu quero hoje comer brócolis com cenoura, com beterraba, com arroz, feijão, uma carninha que tem nutrientes. Ele não sabe. Se você deixar uma criança com 5, 6 anos de idade, até os 10, 11 anos de idade, ele vai querer comer besteira. Ele vai querer comer McDonald's todo dia. Ele vai comer chocolate todo dia. Ele vai querer comer o quê? Coisas doces. Ele vai querer o quê? Coisas que tenham um sabor agradável ao seu paladar. Ele não vai comer porque ele sabe que aquilo vai trazer para ele benefícios. Vai comer porque aquilo vai satisfazer os seus prazeres pessoais. Assim também, depois que alguém que nasceu de novo, né?
passou por aquela primeira fase onde as pessoas tinham que cuidar, onde estava ali em total dependência, e agora cresceu, começou a ouvir a palavra sozinho, indo buscar, mas costuma se estacionar nessa fase agora, espiritualmente falando, de só quer ouvir aquilo que lhe agrada, né? Eu quero ouvir, eu já ia falando o nome do pregador aí, que está na internet, mas deixa para lá, não vou falar não, que é antiético isso. Mas quer ouvir aquele pregadorzinho que só passa a mão na cabeça, que tudo é bonzinho, fala até com voz parecendo menino. Deus é maravilhoso, Deus é cheiroso, Deus é... Por quê? Porque agora é só quer comer. Então, a Bíblia diz que ele, como criança, ele é levado como uma criança brincando na praia, é levado por uma onda, jogado aqui, jogado para lá. Aleluia. Levado por todo o vento de doutrina. Ou seja, aonde tem novidade eu quero, eu estou lá. Porque isso me agrada, porque satisfaz o meu desejo, porque satisfaz os meus prazeres, satisfaz a minha emoção. Mas não é isso que sustenta, sabe? A gente também tem que passar dessa fase. E aí, nós vamos crescendo como pessoas fisicamente falando, biologicamente falando, nós vamos crescendo, mas peraí, cara, eu preciso comer carne, peraí, cara, eu preciso comer algo mais saudável, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso ter mais sustância, sabe? Eu preciso comer uma feijoada de vez em quando, eu preciso comer algo mais conciso. Por quê? Rapaz, olha, eu percebi, fiz um exame aqui e eu descobri que eu tô com pouco ferro, eu preciso comer uma beterraba, eu preciso comer mais feijão. Eu preciso buscar outras vitaminas e sais minerais. Então, eu preciso acrescentar. Então, a gente começa agora a entender o que é certo e o que é errado. A gente fica maduro. E aí é que a gente vai começar a ensinar. A gente vai ter filhos, vai gerar filhos, e a gente vai ensinar aos nossos filhos aquilo que nós aprendemos, muitas vezes, às duras penas. Da mesma maneira, depois que um homem espiritual, ele sai dessa fase de querer só ouvir aquilo que lhe agrada, aquilo que passa a mão no seu ego, aquilo que é doce, sabe? Ele precisa avançar mais um pouco para uma nova etapa da sua vida espiritual. É ser adulto. E o ser adulto espiritualmente, a Bíblia diz que é aquele que, pela prática constante da palavra, ele é capaz de discernir o que é certo e o que é errado. Mas isso se dá pela prática constante da palavra. Aí, quando nós chegamos à maturidade, sabe qual é o próximo ponto? Ou o próximo passo? É se multiplicar. É se multiplicar. A prova de que você não está nem na primeira infância, como bebê espiritual, nem na segunda infância, como criança, que você já é um adulto espiritual, não é se você fala em línguas, não é se você tem dinheiro no banco, não é se você balança para lá para cá, cai no culto, não é se... É se você é capaz de multiplicar a si mesmo. É se você é capaz de demonstrar frutos. É se você é capaz de mostrar, olha aqui, o que eu tenho feito. O que eu recebi, eu transmiti. Sabe o que o apóstolo Paulo diz? Hoje nós teremos aqui a ceia do Senhor. Ele diz, o que eu recebi do Senhor, eu também transmiti para vocês. Aleluia. Sabe que isso pode parecer peso para nós, mas deixa eu dizer, é a maneira melhor para a gente se consolidar nas nossas crenças. É quando a gente começa a entender, peraí, agora eu não posso ficar só, venha nós, venha nós, venha nós. Agora eu tenho que manifestar o vosso reino. Agora eu preciso dar, agora eu preciso acompanhar, agora eu preciso orar mais, agora eu preciso gerar filhos espirituais com a intimidade no Espírito Santo. Agora eu preciso cuidar daqueles que nasceram. Agora eu preciso fazer outras coisas que tirem essas pessoas que estão como crianças espirituais e as leve para uma condição de adulto, de maduros. A minha capacidade de multiplicação de mim mesmo, de fato, demonstra como eu tenho me desenvolvido e crescido espiritualmente. Então, uma vez maduros na fé, aqueles que são capazes de, pela prática constante da palavra, discernir entre o bem e o mal, né? Eles passam a acessar alguns benefícios e algumas responsabilidades. Então, a vida adulta traz muitos benefícios. Traz muitos benefícios, sabe? Eu tenho um filho adulto hoje de 22 anos, que é o Pedro. E o Pedro tem muitos benefícios. O Pedro hoje pode ter uma conta bancária sozinho, só dele. Ele tem os cartões de crédito dele. O Pedro hoje tem o próprio carro dele. Já tinha desde os 18 anos. Hoje mais ainda.
né? Ele foi lá, escolheu o que ele queria, da forma que ele queria. O Pedro tem vários, mas vários benefícios por ele ser um ser humano adulto, mas ele carrega também muitas responsabilidades. Muitas responsabilidades. Mas são muitas. E nós, como seres espirituais adultos, maduros que somos, temos que entender que temos muitos benefícios, mas que também carregamos conosco muitas responsabilidades. E essas responsabilidades têm que estar em nós. Agora, veja, por que eu estou falando isso? Porque um dos parâmetros de você entender o seu crescimento é, primeiro, você entender onde você está. É o estado de consciência que dá partida para tudo. Não adianta, você nunca vai mudar para se tornar outra pessoa enquanto você olha para si mesmo como alguém perfeito. Eu não sei se você conhece pessoas assim. Eu conheço. Não vou citar nomes que eu não venho o caso. Mas eu conheço pessoas que, convivem comigo há anos. Eu falo a mesma coisa, falando a mesma coisa, falando a mesma coisa. E a pessoa diz, você só fala isso, só fala isso, só fala isso. Mas a pessoa também não muda. É claro que eu não tenho que estar preocupado com a mudança do outro. Estou falando por experiência por observação. Eu tenho que me preocupar com a minha própria vida. Eu tenho que estar dedicado à minha própria vida e ao meu próprio crescimento. É eu que não posso continuar com o meu comportamento de criança a vida inteira. Mas tem pessoas que, de fato, eles não querem mudança. Por quê? Porque, no fundo, elas não reconhecem que estão erradas. E enquanto não se reconhece que está errado, é incapaz, é impossível que você mude. É impossível. Então, primeiro, ponto de partida é estado de consciência. Eu preciso, dentro de tudo que eu falei aqui, me identificar quem sou eu na fila do pão. Eu sou um bebê espiritual que estou sempre dependendo dos outros, porque tem crente que tem 20, 30 anos, mas continua crente ainda como uma criança, um bebê espiritual. De vez por outra, escapole. Eu não sei o que aconteceu. Acabei saindo, fui para o mundo. Queridos, o mundo não me cabe mais. O mundo não me cabe mais. Não me cabe mais. Não me cabe mais. É daqui para a glória. Daqui para a glória. Não importa. Você pode acontecer de cometer erros no caminho, mas é daqui para a glória. O mundo não nos cabe mais. O mundo não nos cabe mais. Não é verdade? Então, nós precisamos entender onde é que eu estou nessa história. Será que eu sou? Ou será que eu sou ainda aquela criança que só fica correndo atrás, para aqui e para lá, levado igual a onda, né? Pá, bate daqui a onda, pá, bate lá, vez por outra, toma um capote lá no meio da onda, né? E sai lá meio machucado, aí passa a mão nos olhos, tira areia e continua. Mas não cresce, não se desenvolve. Ou você já é um adulto espiritual? E se é, o que você tem feito? Como você tem assimilado as suas responsabilidades versus os seus benefícios de vida adulta, né? Então, é nisso que eu quero concentrar agora com você, lendo Efésios capítulo 4, verso 7 com você. Efésios 4, 7. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 7 diz assim: E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Eu quero ler ela na outra versão, que vai ficar ainda mais claro o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, tem falado aqui. Ele disse assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Vamos pensar um pouquinho. A graça de Deus foi concedida a cada um de nós. A minha, você, cada um daqueles que aqui estão. A graça de Deus foi concedida na proporção do dom. Então, se a graça foi concedida a todos, isso significa que todos também receberam um dom. Porém, a graça desse dom é proporcional. A graça para isso é proporcional ao dom. Mas eu quero focar que cada um de nós recebeu um dom. Que não existe nenhum crente desdondado. Não existe nenhum crente que não tem dom. Não existe. Eu não sei o que eu faço. Faça alguma coisa. Faça o que estiver à sua mão para fazer. Faça o que o seu coração que vai fazer, desde que seja em linha com a palavra de Deus. Mas não deixe de fazer, porque todos nós recebemos um dom. Agora, a Bíblia diz que a graça foi repartida na proporção do dom. E a palavra graça, que é a palavra carisma, né, o charis, né, ela significa o seguinte, eu quero ler para você aqui. Significa graça, aquilo que dá alegria, deleite, prazer, doçura, charme e amabilidade. Veja, ou seja, o que ele está dizendo aqui? Que uma graça, um deleite, uma alegria foi compartilhada a cada um de acordo com o dom.
E isso mostra que se você está fazendo alguma coisa, mesmo que você esteja dizendo que isso que você está fazendo é para Deus, e não tem nada disso que eu estou falando aqui, que é graça, que não tem alegria, que não tem charme, que não tem beleza, que não tem amabilidade no que é feito, então não é dom para você fazer. É invenção da sua cabeça. Porque existe, de fato, uma graça proporcional a um dom. E a graça aqui, ainda que muito de graça, é a capacidade de poder, não, isso é unção. A graça aqui, biblicamente falando aqui, o que está escrito é que é alegria. Existe uma alegria no dom, existe uma alegria na execução do seu talento, existe uma alegria. Sabe, quando eu estou no lugar certo, eu estou leve, feliz, alegre, contente. Aleluia. Então, se eu não estou alegre, feliz e contente, no meu trabalho eu vou largar o meu trabalho. Não é isso que eu estou falando, e você sabe disso. Aleluia. Ainda que você deva se encaminhar todos os dias em direção a uma alegria interior. Não é alegria circunstancial. Eu vou procurar um lugar que me dá alegria, um lugar que eu ganhe 10 vezes o que eu ganho hoje. Isso vai me dar uma alegria danada. Não é disso que eu estou falando. Não é de uma alegria circunstancial. Isso passa. Mas é a alegria de você entender que está fazendo a coisa certa, de você entender que está fazendo aquilo que você nasceu para fazer. E, obviamente, que você vai fazer isso, talvez, fazendo outras coisas junto. Né? Talvez nem sempre, nem todos vão ter ainda a oportunidade e o privilégio de ficar só por conta de fazer isso. Mas, ainda assim, nos é facultado a fazer. Então, veja, o que eu quero que você entenda é que Jesus, ele veio restaurar o plano original de Deus. Ele não veio inventar nada novo. Tudo isso que eu preguei para você até agora não é algo criado por Jesus, novo no Novo Testamento. Sabe, o apóstolo João diz, olha, o que eu tenho para falar para vocês é novo, apesar de que não seja novo, ainda que seja novo. Veja, quando eu li esse texto lá em João, depois eu acho a referência para vocês, eu achava de que loucura isso. O que eu tenho para falar para vocês não é novo, ainda que seja novo, né? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que mesmo que nós não conheçamos aquilo que ele veio trazer, o propósito, a vida movida pela graça por meio da fé, nada disso era para ter sido novidade. É novidade porque nós caímos lá no Éden. Então, essa novidade toda do Novo Testamento, essa novidade toda aqui da Nova Aliança, essa novidade de vida que existe em Cristo, é só a restauração do que já era. É só a restauração do que já era. Então, quando nós olhamos lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, 26, 27, 28, Gênesis capítulo 1, 26, 27, 28, não precisa abrir, eu só vou citar aqui, você conhece de cor. A Bíblia diz que Deus disse assim, antes da criação, tá? O momento culminante da criação, tudo já está pronto. Deus criou os céus e terra. Deus criou tudo o que existe na terra. E agora ele vai fazer a coroa da criação. Ele vai trazer a lumen. Ele vai trazer a existência, aquilo que era o seu plano, que motivou ele a criar todas as outras coisas, que é a criação da raça humana. E aí, reúne-se a trindade ali, ele diz, façamos, pois, o homem, então, façamos. Como? Façamos a nossa imagem. Mas para que ele seja a nossa imagem, ele tem que ser semelhante a nós, é claro. Porque não tem como eu refletir a imagem de alguém se eu não for semelhante a ele. Então, Deus ali mostra, assina a sua criação, deixando claro que existe imagem à semelhança, ou seja, o propósito é refletir, é ser uma imagem, é ser um reflexo de espelho de Deus. Mas, para isso, nós fomos criados semelhantes a ele, ou seja, nós carregamos a sua própria natureza. Deus fez um ser semelhante a ele, com a própria natureza, com amor, com justiça, com bondade, com fidelidade, com tudo que há de atributo divino. E colocou dentro desse ser, dizendo, agora pronto, está preparado, está capacitado de manifestar quem eu sou aí na terra. Verso 27 diz, então criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Para que não houvesse distinção de sexo aqui. Não existe essa distinção diante de Deus. Espiritualmente falando, somos todos filhos. Espiritualmente falando, somos todos semelhantes a Deus. Mas no verso 28, a Bíblia diz, então Deus os abençoou. E a palavra abençoar ali significa dar-lhe poder, dar-lhe virtude capaz de realizar aquilo para qual ele foi criado. Deus não apenas nos deu a sua natureza, mas colocou em nós a sua bênção, a liberação, o recurso, o poder para manifestar aquilo para qual ele nos criou. Sabe, eu sempre penso dessa maneira, poxa, alguém que criou um liquidificador, colocou no liquidificador o poder de realizar aquilo que ele falou que o liquidificador faria.
Sabe? Se alguém cria um aparelho, diz, olha, esse aparelho faz isso. É porque naquele aparelho foi colocado um poder para fazer aquilo que é proposto. Sabe? Quando Deus nos abençoou, Ele colocou em nós a sua bênção para que nós fôssemos capazes de realizar exatamente aquilo para qual Ele nos criou, que é manifestar a sua natureza. Vai ver que é interessante. Porque o homem é espírito e espiritualmente somos semelhantes a Deus. Mas o homem morreu espiritualmente, perdendo a sua identidade. Mas o seu espírito estava lá dentro. O espírito semelhante a Deus estava lá dentro, mas adormecido. Por que ele agora não era capaz de manifestar? Porque ele perdeu a bênção e se tornou maldito. Ele se torna maldito, e maldito, ou seja, sem a bênção, ele está despotencializado da capacidade de realizar aquilo que era proposto. E ele passa a refletir não mais a imagem daquilo que está dentro, mas a imagem daquilo que ele vê fora. Aleluia. Nós começamos a manifestar a imagem daquilo que nós estamos vendo lá de fora. Então, Jesus, para resgatar tudo isso, aleluia, de uma forma bem resumida e simples, ele morre na cruz e ressuscita ao terceiro dia. O texto de Gálatas, capítulo 3, verso 13 e 14, explica isso de uma maneira maravilhosa. A Bíblia diz que Cristo nos resgatou da maldição da lei. Veja, nós éramos malditos. Nós não tínhamos bênção aqui. Nós não tínhamos uma bênção, uma capacidade, uma capacitação de manifestar que estava lá dentro. O Espírito estava morto, inativo. Aí ele diz, Cristo nos resgatou dessa maldição, fazendo-se ele mesmo maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que então a bênção prometida a Abraão viesse sobre nós, gentios. E aí, uma vez abençoados, nós pudéssemos receber o Espírito Santo da promessa. E agora, com a bênção de Deus, o Espírito Santo nos guiando, nos revelando o caminho, nos mostrando quem somos, trazendo a revelação plena, eu posso simplesmente manifestar aquilo que eu fui gerado, crescido para ser. E aí eu começo essa jornada nascendo de novo, crescendo como um bebê espiritual, entendendo, aprendendo, sempre olhando para alguém que é mais velho do que eu para aprender. E aí eu passo por uma fase de criança, eu olho para aquele que está mais velho do que eu, que já está na minha frente, eu vou olhando e vou me desenvolvendo até que eu me torne adulto, e agora eu tenho a responsabilidade de fazer o mesmo. Responsabilidade, graça, unção, por meio do Espírito, a bênção de Deus. E o que eu estou fazendo com tudo isso? Normalmente a gente quer pegar a unção, a graça, a bênção, poder, habilidade para resolver os nossos próprios problemas. E eu quero falar especificamente para você que entrou e ficou aqui até agora e diz assim, eu vou ficar lá porque tem uma bênção para mim. Eu sei que Deus falou com você. Eu sei que Deus falou com alguém aqui. Eu estou lá, eu não vou sair dessa live hoje porque ele falou que tem uma coisa que Deus falou com ele, Deus vai falar comigo, depois eu vou falar com você que está pensando isso. Eu vou falar com você nesse momento que está me vendo aqui. Deixa eu te dizer, manda assim Deus te falar. No momento que você parar de olhar para os seus problemas e começar a olhar para as soluções que você carrega para os outros, você vai começar a ver os seus problemas sendo resolvidos. Quando você entender que tudo que está em você, seja a unção, a bênção, a graça de Deus e tudo que Ele colocou em você for para resolver o problema do próximo, os seus problemas serão resolvidos. Aleluia. Aleluia. Poxa vida, pastor. Eu fiquei aqui até agora para ouvir uma palavra que tu me diz exatamente isso. Deixa eu dizer, o teu problema já está resolvido. Você que não está enxergando. O seu problema já teve solução. Você que não está enxergando. Sabe? Todos os recursos que você precisa já estão disponíveis. Você que não está vendo. Começa a olhar para os outros. Começa a ser uma bênção para outras pessoas. Começa você a ofertar nas pessoas. Começa você a orar pelas pessoas. Começa você a buscar o crescimento dos outros. Eu vou me dedicar até que essa pessoa cresça. Eu vou me dedicar até que ele avance. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando meu primeiro filho nasceu, eu disse, eu vou trabalhar mais. Eu quero dar para o meu filho uma condição da qual eu não tive. E eu comecei a me esforçar. Mas sabe o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu foi eu comprar um apartamento. Mas quem foi que desfrutou do apartamento? Foi meu filho? Não, fui eu. Mas eu comprei em função dele. Vou comprar porque meu filho vai nascer precisando de um apartamento. Sabe qual é o apartamento mais importante para ele? O colo do pai e da mãe. E quem fica com o benefício somos nós. A gente pensa no outro, mas acaba recebendo a recompensa. É isso que você tem que trazer na mente, porque essa é a dinâmica do reino de Deus. Essa é a forma de a gente crescer e se desenvolver e avançar a cada
dia. Então, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, a partir do verso 3, quando a Bíblia diz que Jesus, tendo ressuscitado, passou 40 dias com seus discípulos, 40 dias, dando a ele instruções acerca do reino de Deus. Eu daria tudo o que eu tenho, tudo, para saber o que Jesus ensinou nesses 40 dias. Porque depois que Jesus ensinou, ele disse, agora vocês estão preparados, só não saiam de Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder, até que se cumpra a promessa do meu Pai, na qual eu lhes falei, que João batizou com água, mas dentro de pouco tempo vocês serão batizados com o Espírito Santo e com poder. E aí a Bíblia diz que Jesus sai de cena, sobe diante dos olhos deles. E aí o Espírito Santo desce sobre eles. E as palavras que ecoavam no ouvido deles é: agora ide e fazer discípulos. Agora ide, como minhas testemunhas, fazer discípulos. Sabe, é a mesma instrução. Quando Deus criou Adão, ele disse: agora vai, eu te abençoei, coloquei em você a minha bênção, agora dá fruto. Multiplica, Adão. Ensina. Frutifica. Da mesma forma, Jesus disse: vocês foram alcançados, ótimo. Agora veja quantos precisam ser alcançados por você. Ou por você. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Ah, eu sou maduro espiritualmente. Ah, é? Quantos você já gerou? De quantos você tem cuidado? Para quantos você tem sido exemplo? Bom, esse é o caminho da multiplicação. Esse é o caminho da maturidade. E a gente avançar e crescer cada dia mais em Cristo Jesus. Jesus, quando em sua plenitude ministerial, tinha tudo para viver o resplendor da glória de Deus para si, mas ele fez com que o mundo o conhecesse e entregou tudo que tinha. Tudo. Tudo que ele tinha, ele investiu. Seja força, seja vida, seja dinheiro, seja recurso, seja tudo. Ele entregou tudo para se multiplicar. Mas hoje ele está sentado diante de Deus. Hoje ele é chamado de o Rei da Glória. Aquele que morreu em fraqueza, hoje vive em poder e glória. É isso que a gente tem que buscar. A gente precisa se doar, se entregar. A gente precisa se deixar gastar para que outras pessoas possam experimentar tudo aquilo que nós já experimentamos um dia. No poder do nome de Jesus. E a forma de a gente não esquecer isso nunca é a gente sempre, que possível, quando estivermos reunidos, fazer exatamente o que Jesus nos ensinou. E que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, tão sabiamente deixou registrado na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23. Diz, porque eu aprendi de Jesus e também entreguei para vocês, que na noite que ele foi traído, ele tendo tomado o pão, ele deu graças e disse: esse pão aqui, ó, representa o meu corpo. Ele é dado em favor de vocês. Eu me deixei gastar, eu vim até aqui, eu me entrego até a última gota de sangue e eu deixo que minha carne seja exposta em favor de vocês. De semelhante modo, ele tem tomado o cálice, ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, é o começo, é o recomeço de tudo. Uma nova aliança, um novo recomeço, um novo nascimento, uma nova jornada, o crescimento, novas fases, desenvolvimento. E ele diz: tudo representado pelo meu sangue. Tudo foi possível por causa desse sangue. Ele diz: todas as vezes que você comeu do pão, ou tomar desse cálice, você vai anunciar, você vai proclamar, você vai confirmar as suas crenças de que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de que Jesus Cristo morreu na cruz para perdão dos pecados, mas ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação e uma nova oportunidade de viver a plenitude de Deus aqui na Terra. Para isso fomos criados, para isso nascemos.